Depois desses tremores, os colombianos agora entram em alerta para um vulcão que entrou em atividade de forma súbita. Se trata do Puracé, um dos mais ativos do país, que começou a expelir cinzas e gases. Vamos entender a relação desses dois fenômenos com o professor de Clima e Meio Ambiente, professor Pedro Cortes. Professor, boa noite. Muito obrigado por estar aqui nesse dia tão importante para a gente entender esses fenômenos. Primeiro, a explicação de por que mais um terremoto numa distância tão pequena de tempo em relação àquele da Venezuela, que já foi tão destruidor. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Veja, a gente tem uma situação similar ao que ocorreu na Venezuela, mas envolvendo placas tectônicas diferentes, em parte, né? Nós temos um mapa aqui que vai ajudar a gente a entender melhor essa situação. Veja, os dois terremotos tiveram magnitude similar, tanto da Venezuela quanto o da Colômbia, só que profundidades diferentes. O primeiro terremoto na Venezuela, ele foi um terremoto mais raso, cerca de 10 quilômetros, enquanto este, de intensidade equivalente, teve uma profundidade de 110 quilômetros. Ali na Venezuela, o contato era entre a placa sul-americana e a placa do Caribe, e aqui da placa sul-americana com a placa do Pacífico. São situações similares, mas envolvendo placas diferentes. Na Venezuela, houve um segundo terremoto logo depois. Aqui, 45 minutos depois, nós tivemos uma réplica de grau 5, segundo o Serviço Geológico Americano, o que ajudou a amplificar os danos sofridos pelas edificações. Então, muitos edifícios que tiveram sua estrutura danificada acabaram colapsando diante desse segundo tremor. E nós temos aí uma situação bastante interessante que você mencionou, que é o vulcão que entrou em atividade após esse terremoto. Então, nós temos uma segunda arte que ajuda a gente a entender melhor essa situação. Aqui nós temos a placa do Pacífico, que é o assoalho, né, o fundo oceânico do Pacífico, que entra por debaixo da placa sul-americana. Isso provoca um enrugamento da placa sul-americana e todo esse fraturamento que, na verdade, é o terremoto, é o que gera o terremoto, porque essa tensão entre as placas ela vai se acumulando, chega um determinado ponto em que ocorre uma ruptura dessas rochas, liberando toda essa energia para a superfície. E o que acontece é que nós temos essa placa que entra por debaixo, ela vai se desfazendo, ela vai derretendo com o calor, e uma parte disso retorna à superfície sob a forma de magma, né, ativando os vulcões, que esse magma percorre exatamente essas falhas, né, esses dutos criados pela colisão dos dois continentes. Então, é uma associação que pode efetivamente ocorrer, tanto é que na costa da América do Sul faz parte do cinturão de fogo, que são vulcões ativos exatamente por conta dessa colisão da placa sul-americana com a placa do Pacífico. E isso vale para vulcões ativos e também vulcões adormecidos. Eles podem, digamos, acordar depois de um tremor desse e dessa movimentação tão grande lá embaixo? Pode, até com uma certa frequência, esses vulcões eles voltam a atuar depois de algum tempo, né, de inatividade. Feito muitos países, eles têm um levantamento, inclusive, sobre a periodicidade dessas situações e a duração dessas erupções, né, porque eles não ficam ativos de maneira permanente, eles se reativam de tempo em tempo. O que preocupa agora, Márcio, é a ocorrência, além dessa situação do vulcão, para os habitantes do entorno dele, é a ocorrência de réplicas que podem danificar as estruturas já fragilizadas e causar ainda mais desabamentos e mortes. O professor Pedro Cortes, analista de Clima e Meio Ambiente da CNN Brasil, sempre com a gente aqui no quadro CNN Terra. Obrigado, professor.